Muitos biógrafos do Padre Pio falam que ele tinha colóquios com os anjos, que ele conversava com o anjo da guarda dele, etc. Mas como é que eram essas conversas do Padre Pio com os anjos? Será que alguém alguma vez pegou uma conversa dessas em flagrante? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Esse é o tema do nosso programa Padre Pio. Meu nome é Odair Gutierrez. Salve Maria. Bem, antes de começar a contar essa história fantástica que nós retiramos do livro Envia-me seu anjo da guarda, do Frei Alessio Parente, Ordem dos Franciscanos Menores. Esse é um dos livros que eu comprei em San Giovanni Rotondi, que eu disse para vocês que tinha muita coisa espetacular, diferente. Aliás, comprei vários. Antes de contar essa história maravilhosa, eu quero lembrá-los da Missa das Súplicas ao Padre Pio, que nós mandamos celebrar todas as quintas-feiras pelos filhos protegidos do Padre Pio, né? Mas que você, que ainda não é filho protegido do Padre Pio, está perdendo muita coisa por causa disso, mas enfim, você que ainda não é filho protegido do Padre Pio, pode participar dessa próxima quinta-feira em concreto. De que jeito? Ou se inscrevendo no canal, se você não for inscrito ainda, assinando o sininho, ou compartilhando vídeos da Associação Regina Fidei. Com a vantagem de que ao compartilhar, não só as suas intenções serão incluídas nessa missa da quinta-feira, como as intenções de todos aqueles que receberem o seu compartilhamento. Tá claro? Você avisa eles, olha, eu te incluí numa missa, etc, tal, veja aqui, tal. É muito importante isso aí. Vamos dando de presente missas e missas e missas, que talvez seja a coisa mais importante. O Padre Pio dizia que era mais fácil o mundo viver sem o sol do que viver sem a missa. Olha aqui, que impressionante. E por que não aproveitar essa oportunidade? Bom, lembro também de vocês de darem like, mas darem um like pedindo uma bênção do Padre Pio, né? Põe uma intenção para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para alguma preocupação que você tenha, dá o like e fala, Padre Pio, me dá uma bênção, me dá uma graça para resolver esse problema, né? E outra coisa também que eu queria lembrar de você, isso sim é importante, nós continuamos a nossa campanha para entronizar o Padre Pio e vai ser perpétua essa campanha, hein? Praticamente perpétua, enquanto nós não enchermos o Brasil com fotos, quadros do Padre Pio, imagens, nós não vamos sossegar. O Brasil precisa do Padre Pio, você sabe disso, você que acompanha a situação política do Brasil, a situação política do mundo, você que acompanha a situação da igreja, mais grave ainda do que qualquer situação de qualquer país, de qualquer lugar do mundo, né? Você sabe como é importante nós pedirmos a intercessão do Santo Padre Pio. O Santo Padre Pio que sabia tudo o que ia acontecer até o fim do mundo, que Deus revelou para ele tudo o que aconteceria até o fim do mundo. Imagine se a gente pode ter intercessor melhor do que esse, para nós fazermos as nossas súplicas, pedimos para ele cuidar de nós, pedimos para ele nos acalmar nas horas que não é para ficar aflito, mas também nos deixar preocupados e atentos quando essa hora estiver chegando, por que não, né? Bom, então feito esse lembrete, olha, é para liscar para 0800 006 1223, liga lá, dá seu nome, endereço e pede as 3 estampas, são grátis, gratuitas, olha, o telefonema é grátis, o pedido é grátis, a conversa é grátis, de maneira, a conversa que você tiver com o nosso pessoal de plantão, que está sempre muito bem disposto para atender, tá bom? Enfim, como que era a amizade do Padre Pio com o anjo da guarda dele? Esse é o tema que eu queria compartilhar com vocês aqui e que é uma coisa absolutamente inédita. É inédita. Quer dizer, não é inédito para quem já leu o livro. Então escreve aqui o padre Frei Alessio Parente, que é um grande biógrafo dele, conhecido. Durante o mês de outubro de 1911, portanto o Padre Pio estava com 21 anos e já era santo, hein? Que naquela época, o Padre Pio, que naquela época já era padre há mais de um ano, veio de Pietrelcina para Venafro, uma pequena cidade na província de Isernia,
Lá, juntamente com outros padres, estava sob a direção do padre Agostino de San Marco em Lamis. Ele ficou muito doente. Aliás, ele sempre ficou muito doente, desde pequenininho. Ele já era um bebê que chorava muito, né? Dizem que ele chorava muito, e alguns autores, alguns intérpretes dizem, não, ele já chorava, já era Deus mandando sofrimento para ele, preparando ele para a missão dele, ou talvez já fosse, inclusive, vexações diabólicas para fazer aquele menino chorar. Teve um dia que o pai dele perdeu a estribeira. Eu não sei se já contei isso aqui, mas eu andei lendo. Um dia o pai dele pegou ele assim, jogou na cama e falou, para, porque o pai tinha que trabalhar e não conseguia dormir, né? Imagina, se ele soubesse que ele estava jogando na cama de uma forma violenta assim, o futuro Santo Padre Pio, acho que ele não faria isso. Bom, mas ele fez um momento de desespero, ele gostava muito do Padre Pio, o Padre Pio dele. Bom, ele ficou muito doente e foi enviado a Nápoles para realizar uma consulta médica, mas os médicos entenderam pouco ou quase nada do que estava acontecendo com ele. Claro, não dava para acontecer, o homem tinha febres de arrebentar com o termômetro, né? E ficava normal, para cima e para baixo, né? Mas ao mesmo tempo com uma fraqueza tremenda. Que médico naquela época ia conseguir diagnosticar isso? Sobretudo diagnosticar santidade, diagnosticar situações místicas, né, que ele passava, que não tem aparelho que pegue, né? Quando retornou para Venafro, não conseguia celebrar a Santa Missa em função do seu estado. Para quem amava a Santa Missa como ele amava, imagina a provação que foi isso para ele. Mesmo assim, recebia a Santa Comunhão, que foi o seu único sustento durante 21 dias. Veja bem, dizem aí que um homem sem comida dura 15 dias, ou sem água, não sei. Mas 15 dias é um prazo tremendo. Já pensou ficar com o pessoal que gosta de comer um pouquinho mais, aí ficar 15 dias em jejum, tremendo, no deserto, sei lá. O Padre Pio ficou 21 dias sem comer. Qual era o único alimento que ele aceitava, que ele conseguia receber e que foi o sustento dele? A Sagrada Eucaristia. Durante 21 dias foi o único sustento do Padre Pio. Depois de algum tempo, seus estados de êxtases foram descobertos. Quer dizer, havia muito nesses fenômenos místicos dele, êxtases, situações em que a pessoa perdia a noção do que estava acontecendo no ambiente e entrava num colóquio com Deus, com os anjos, com Nossa Senhora, né? E o Padre Pio já tinha isso desde muito cedo. Então foram descobertos e durante os quais ele permanecia em longos diálogos com Jesus, com Maria, com seu anjo da guarda e algumas vezes com São Francisco de Assis. Olha que impressionante. Bom, o diabo, que ele algumas vezes chamava de Birbacchione, pulha, significa sem vergonha, pulha sem vergonha, já aparecia ao fundo. E, na verdade, seus êxtases sempre, ou quase sempre, eram precedidos ou seguidos de aparições diabólicas. Quer dizer, Deus permitia para ele, Deus dava esse consolo fantástico de um contato com ele, de um êxtase, uma coisa assim que faz a pessoa viver o céu nessa terra, né? Mas ao mesmo tempo mandava o sofrimento, mandava a tentação para que ele merecesse aquele êxtase, né? Só que um dia alguém pegou a coisa. Foi o padre Agostino, que era o diretor espiritual dele, usando suas melhores habilidades, transcrevia as palavras ditas pelo Padre Pio em seus êxtases. Essas anotações foram escritas a lápis, que ele tomou fervorosamente enquanto ele estava no mesmo quarto que o Padre Pio, que solicitou a sua companhia, porque o Padre Pio passava muito mal, etc., solicitou que ficasse com ele. Vamos ver agora o que vai acontecer com essas anotações. A descrição deste êxtase é datada pelo Padre Agostino no dia 29 de novembro de 1911, portanto, o Padre Pio, que nasceu em 1887, tinha 21 anos, né? E aqui, a partir daqui é texto
do que ele ouvindo o Padre Pio, porque o Padre Pio estava de olhos fechados, estava ajoelhado. Aqui ele não descreve a situação em que estava o Padre Pio, e o Padre Pio ia falando com quem ele via, mas ele não via que o padre, ou via, né? Ou percebia, porque ele tinha tantos dons, né? Que era uma coisa tremenda, ou Deus não permitia também, e o Padre Agostinho anotando tudo. Então aqui tem anotações assim, incríveis, que mostram como era o convívio dele, especialmente com o Anjo da Guarda, né? E amanhã também eu vou falar sobre os Anjos da Guarda. Amanhã, não percam, eu vou falar de uma briga do Padre Pio com o Anjo da Guarda. Padre Pio brigando com o Anjo da Guarda, hein? Amanhã, não perca. Bom, aí, essas anotações, portanto, às vezes são bem desordenadas. Então, vem cá, aspas. Anjo de Deus, meu anjo, é o Padre Pio que está falando. Tu não estás tomando conta de mim? Tu és uma criatura ou o próprio Deus? Quer dizer, a gente vê que o anjo aparecia para ele e era tão espetacular que ele às vezes perguntava, é meu anjo ou é Deus, né? Ou tu és uma criatura de Deus ou o Criador? Tu és o Criador? Não. Então, tu és uma criatura de Deus e tens leis a que deves obedecer. Olha só o zelo dele, ele dizendo, se você não é Deus, se você é uma criatura de Deus, então você tem que obedecer a Deus. E quem tem a Deus como Criador tem leis que precisa obedecer. Olha que interessante. Ele falando isso para o anjo, hein? Esse era o colóquio dele com o anjo. Continua ele falando, tu tens de estar ao meu lado, querendo ou não. Diz aqui o padre, o anjo... diz aqui o padre assim, ele ri. O Padre Pio dizendo que o anjo está rindo, né? Falou, ele ri. Né? Então, se vê que o anjo riu do Padre Pio dizendo para ele, olha, não tem jeito, você vai ter que ficar comigo até o fim dos tempos, porque os anjos, para cada Deus dá para a pessoa pode ser o pior praga do mundo, o indivíduo mais insuportável do mundo, e tem muita gente assim, da qual eu não me excluo, mas o anjo está lá, o meu anjo está aqui, ele não quer saber se eu estou cansativo, se eu estou falando demais, não quer saber nada, ele está aqui do meu lado, até nas horas que eu erro, ele está do meu lado. Então o Padre Pio dizendo, tu tens de estar ao meu lado, querendo ou não. Ele ri, o Padre Pio dizendo. O que está acontecendo? De que estás rindo? Diz-me uma coisa, tu deves dizer-me, quem estava aqui ontem de manhã? E ele ri. Tu tens de dizer-me, quem era? Ou o Padre Agostinho ou o superior? Diz-me então. Não foi talvez o secretário deles? Responde-me agora. A gente vê ele falando com o anjo, né? E o anjo sorrindo. Se tu não responderes, pensarei que foi um desses quatro. O anjo ri também, ele ri. O Padre Pio diz assim, ele ri. Uma risada de anjo. Conta-me então. Eu não te deixarei se não me contar. Senão, eu vou perguntar. É uma conversa, é um colóquio muito inocente, né? A gente vê que é de uma inocência tremenda. Ao mesmo tempo, colocando princípios, né? Se tu és uma criatura de Deus, tu deves obedecer a Deus. E uma das ordens que Deus te deu é ficar comigo até o fim. E não pode ficar, não vai se separar. Então, se você não me contar, eu vou perguntar a Jesus. E então tu serás pego. Ele ameaçando o anjo aqui, né? De uma forma coloquial. De qualquer maneira, eu não vou perguntar àquela pequena mãe, aquela senhora que olha para mim tão graciosamente, olha só. Então, nessa aparição, nesse êxtase, Nossa Senhora estava presente. Era certo que ele via muito Nossa Senhora, Nosso Senhor, os anjos, frequentemente. Ele pensava que todo mundo via, isso que é a coisa mais impressionante. Né? Ela está lá de mau humor. Ele está brincando com o anjo, evidentemente. Jesus, não é verdade que vossa mãe está de mau humor? Olha só, então Jesus também estava nessa aparição, nesse êxtase. Né? Ela sorri. Tudo isso aqui é o Padre Pio falando no estado de êxtase. Então, rapaz, ele chamava o anjo da guarda dele assim, né? Provavelmente, eu vi várias aparições que o anjo sempre se apresenta de uma forma de um jovem, né? É interessante isso.
ou de um guerreiro, ou de um jovem com condições de ser um grande guerreiro, como era São Miguel Arcanjo. Então, rapaz, conta-me quem era. Não responde? Ah, ele está aí como uma estátua? Ou seja, o anjo deve ter falado para ele, olha, o padre Agostinho está aqui, né? Ele está paradinho como uma estátua. O padre Pio continua, eu quero saber, eu te perguntei uma coisa e estou aqui por longo tempo. Jesus, dizei-me. E aí, o padre Agostinho escreve assim, presume-se que tenha acontecido a resposta do anjo. Ele escreveu nas anotações dele, que o anjo tenha respondido. E aí o padre Pio diz para ele assim, tu demorastes muito a responder, meu rapaz, tu me fizestes falar muito. Sim, sim, padre Agostinho. Muito bem, meu anjo, tu o salvarás. Jesus, dizei-me, por que vós permitis isto? Quer dizer, por que permite que o anjo não falasse, né? Quer dizer, e ele tivesse que perguntar tanto. Vós não quereis dizer-me? Vós me direis. Se não aparecerdes mais, tudo bem. Mas se aparecerdes mais, vos fatigarei, vos cansarei. E aquela mãezinha, sempre olhando disfarçadamente, eu quero olhá-la face a face. Vós tendes de me olhar de frente. Ela sorri. Essa é a última anotação que o padre Agostinho fez. Ela sorri. Nossa Senhora sorrindo para o padre Pio. É muito interessante esse texto, porque o padre Pio pego em flagrante durante uma dos êxtases, êxtases e aparições, deviam ser. Como é um êxtase, não sei, nunca tive um, nunca fui santo o suficiente para poder merecer um êxtase, mas Santa Teresa de Ávila tinha êxtases tão grandes que quando ela era escolhida para ir trabalhar na cozinha, às vezes ela foi vista uma vez por uma freira, ela fritando peixe e se levantando do chão, quer dizer, ela estava levitando, por causa que ela estava em êxtase, fazendo peixe, mas em êxtase, falando com Deus, né? Aqui a gente vê o Padre Pio falando com o anjo dele com uma familiaridade, uma liberdade, e é essa familiaridade que nós temos que ter com o nosso anjo da guarda, inclusive às vezes reclamando, falando, me dá logo essa graça, eu estou precisando tanto dessa graça, eu sei que vós sabeis o que eu preciso e quando eu preciso, mas eu imploro, apressa isso, né? Me dá essa graça. Se nós tivéssemos mais contato com os nossos anjos, nós rezaríamos mais, porque só de falar com eles já seria uma oração, nós trabalharíamos mais pela fé, nós teríamos mais fé, nós faríamos mais apostolado, né? Nós faríamos mais apostolado do Padre Pio, porque fazer apostolado do Padre Pio significa fazer apostolado do anjo, dos anjos da guarda, de tanto que o Padre Pio recomendava isso, né? Se nós tivéssemos esse colóquio, essa amizade com o nosso anjo da guarda, né? Quanta coisa boa aconteceria na nossa vida e quanta coisa ruim deixaria de acontecer. Fica aqui esse conselho, se eu puder dar esse conselho, de nós termos mais convívio com o nosso santo anjo da guarda, mais convívio. Pensar que ele está aqui do nosso lado e que a gente pode falar com ele a qualquer momento. E eu vou falar com ele agora que eu preciso encerrar esse vídeo, que não tem hoje uma trabalheira, e eu vou pedir para ele me ajudar. Não esqueçam, 0800 006 1223, é só você ligar. Liga lá e pede, eu quero 3 estampas do Padre Pio. Você fica com uma e distribui as outras 2, dá de presente as outras 2, né? Para pessoas que você sabe que precisam, que necessitam, que estão doentes, ou que estão com grandes aflições, ou que estão com problemas nos seus lares, ou que não tem problema nenhum, mas precisa do Padre Pio. É bom ter devoção ao Padre Pio para ter uma hora da morte tranquila, poder se confessar, poder morrer na paz de Deus. São tantas coisas que a gente pode pedir para o Padre Pio e tantas coisas que a gente pode pedir nessa missa, na missa de súplicas do Padre Pio, e que você pode também presentear seus amigos na medida que você compartilha esse vídeo. Fiquemos aqui então agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um. Não deixe de dar seu like e com a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.